Fala pessoal do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo e meu nome é Matheus, também vulgo conhecido como Lenda em Movimento. Estamos aqui para a segunda parte do vídeo, onde nós vamos falar sobre o grupo Matheus. E sem mais delongas, tá? Já estamos aqui com a apresentação, vocês já sabem como conseguir essa apresentação aí na internet, tá? Estamos aqui com a apresentação dos resultados do segundo trimestre. Já vimos a apresentação institucional no vídeo anterior e, sem mais delongas, temos aqui alguns itens para explorar ao longo dessa apresentação, tá? Bom, primeiro o Wilson, esse Wilson ele ainda tá vivo, né? Acho que é praticamente, né? Então o Wilson deve ser o presidente da companhia. Ele deve ser, não, ele é o presidente, né? Deixa eu ver. O Wilson Matheus, pelo menos ele é o controlador, né? O Wilson, ele é diretor 2 anos, eleito em 6 do 5, né? Tem 64 anos o Wilson. Esse é o Wilton, né? É, não sei aqui quem que é o Wilson, mas o Wilson deve ser o presidente mesmo. Wilson Matheus. Bom, e ele vai falar um pouquinho da expansão que aconteceu na companhia no segundo trimestre de 2025. Ele explica que teve 9 lojas inauguradas no segundo trimestre, em 2025, na verdade, e 4 foram inauguradas no segundo trimestre de 2025. A cor dele base é azul, né? Bom, como é que está acontecendo essa expansão? Ainda pelo Nordeste, em cidades que praticamente você e eu não ouve muito falar, né? Rosário, Porto Franco aqui no Maranhão. Então eles estão expandindo os seus resultados para dentro do Nordeste, consolidando a sua posição no Nordeste, como sempre, tá? Eles explicam o cenário um pouco, o cenário atual da companhia. Isso aqui me chama a atenção, mas eu acho que devido ao cenário macroeconômico, isso aqui é normal, já que nós estamos falando da frente de Eletro, né? Eles têm 95 lojas, eles trazem a relevância por canal aqui, né? Por frente, e esse fechamento de lojas aqui interferiu um pouco no resultado total das lojas deles, mas eles têm muita presença aqui no Pará, com market share enorme no Pará, como nós vimos na apresentação institucional, né? Tem muitas lojas também no Maranhão, onde eles nasceram praticamente, né? E eles estão expandindo aqui para o restante do Nordeste, principalmente com Bahia, com bastante loja, o próprio Pernambuco e por aí vai. E aí, eles têm 18 centros de distribuição para atender toda essa rede de lojas. São mais de 1.700 cidades atendidas e mais de 50 mil clientes atendidos por mês. Então, muito interessante aí os números. E aqui, né, as frentes, né? Tem 96 Mix Mateus, 45 Mateus, é o Canino, né? E tem o Armazém. E eles continuam explicando que eles continuam o plano de expansão em 2025. Eles têm mais 6 lojas para abrir lá no Maranhão. Tem 16 obras em andamento em vários shoppings. Me chamou a atenção aqui lojas em shoppings, né? Então, aqui tem um no shopping de Salvador, no shopping de São Luís. Tem aqui docas, né, lá no Belém. Aqui em Fortaleza eles também vão abrir, né? Então, é bem interessante aqui. Então, eles têm muitas lojas para ser abertas nesse período. Bom, e lembrando vocês que quando abre uma loja, a receita que é gerada por ela só vai aumentando. Então, eles aqui tem aquela mesma coisa que tem em Arraial do Brasil, que a loja está em maturação, a loja está começando a ser conhecida pela galera que mora na região, e aí a galera vai lá e testa, né? É assim que funciona, né? Eu vou dar um exemplo. Tá abrindo um BH aqui perto de casa. Eu costumo fazer compra em outro BH. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá um dia, vou ver como é que tá. Se lá tiver legal pra mim, aí o outro BH me perde. Só que aqui no São Mateus eu acredito que não aconteça assim, né? Mas, por exemplo, o cara deixa de fazer compra em outro lugar e passa a fazer no Mateus, que ele conheceu ali. Então,
Então a galera vai conhecendo, aí vê se compra, se gosta de fazer compra ali ou não, e por aí vai. Então, esse é o conceito, assim, de abertura de loja, tá? Você pode olhar, assim, no trimestre e falar assim: "Pô, mas o lucro líquido não avançou tanto, e a receita também não avançou tanto", mesmo com muitas lojas a mais do que no ano passado. Mas você precisa entender que as lojas têm um período de maturação. Aqui em Mateus, eles falam que são 13 meses, em média, para maturar uma loja, tá? Bom, e aí, aqui o Novo Atacarejo também está avançando, né? Aqui no Pernambuco, eles estão para abrir mais 3 lojas e já abriram 2 no trimestre. No trimestre não, mas no ano, né? Então o Novo Atacarejo, que é uma aquisição que eles fizeram, né? Vai continuar avançando, né? Beleza? E aí eles passam pros destaques do negócio, que é basicamente o que a gente está mais interessado, né? O outro também é interessante também, né? Então vamos para cima aqui. Bom, receita líquida alcançou 8,8 bilhões no trimestre, uma variação de 14,9 acima, né? E um acréscimo no valor nominal de 1,1 bilhão versus o segundo trimestre de 24. Então, uma boa performance, né? É, esse indicador aqui ele é muito importante, né? Que é o Same Store Sales, né? Ou seja, é, mesmas vendas nas mesmas lojas, né? Então, eles estão conseguindo lastrear isso. E esse número aumentou aqui mais 4,8% em relação ao segundo trimestre. A margem bruta deles está avançando trimestre a trimestre, veio mais 0,6 pontos percentuais. Então, eles têm uma boa margem bruta no final, né? Mas eles acabam perdendo muito. E essa margem bruta, ela é boa porque eles conseguem ter boa capacidade de perda daqui para frente, né? E aí o EBITDA vem com um avanço monstruoso de quase 25%. A margem EBITDA veio em 8%, né? Também com avanço aqui, 65 milhões de EBITDA. E aí o lucro líquido, nós já vamos entender por que o lucro líquido veio apenas com 6%, sendo que a receita cresceu 14%, EBITDA 25%, a margem bruta também veio boa, e aí a gente vai entender já por quê. Margem líquida pequena de 4%, mas comportamento do, de empresas desse tipo, né? Aqui o acumulado nos 6 meses, né? Então, nos 6 meses também teve aumento. Aqui vocês já conseguem ver que o aumento foi até inclusive maior que a receita gerada, né? No lucro líquido. Então, aqui, o que nós estamos vendo aqui teve um impacto, sim, no segundo trimestre. Primeiro trimestre da companhia está carregando o resultado da companhia no acumulado até agora, né? Mas a margem bruta não teve mudança aqui, né? Margem bruta é a mesma coisa. O same store sales também tá mais ou menos a mesma coisa e o EBITDA na mesma proporção praticamente, né? E aqui 2,100 de acumulado de acréscimo no valor nominal, né? Isso aqui é um número muito interessante. E assim, é bom lembrar que ano passado teve um efeito no recorrente, né? É o que eles falam aqui nas letras pequenininhas, mas eu não vou me alongar muito nesse tema, porque a gente tem o release, né? Bom, aqui é a performance da expansão, né? Então, agora eles antes tinham 22 lojas e agora eles têm 42 lojas. Então, e aqui eles mostram a evolução do market share, né? Então, aqui no Nordeste e no Pará, o market share aumentou. Isso é bom pra caramba, porque significa que eles estão conseguindo vender mais e fazer com que as lojas deles se consolidem, né, no território lá nordestino. Ok. Teve o aniversário, né? Eu imagino que eles devem ter explicado bastante sobre isso aqui na, na apresentação deles, né, na conferência. Não vi o call de resultados não, mas é, aqui essa moça aqui, eu esqueci o nome dela, mas é a moça lá do Calypso, né? Joelma. Esse cara eu não sei quem é não, mas fizeram aí o aniversário. É, isso aqui é padrão, né? Todo varejo faz isso, né? Então, fizeram aí uma parada de economia, né? Então, quem ganha é você por fazer a compra comigo e por aí vai. Então,
aquela coisa de promoção e por aí vai. Aqui o desempenho financeiro, né? Então, aqui eles começam a destrinchar um pouco e trazer no histórico. Isso é bom. Demonstra que eles têm um bom RI, eles é, trazem um pouco do histórico para a gente conseguir comparar, né? Trimestre a trimestre, né? Então, aqui a gente consegue perceber que eles realmente estão conseguindo ganhar a margem bruta, né? A margem bruta no semestre também teve avanço, isso é muito bom. Aqui eles até escrevem, né, o crescimento expressivo do lucro bruto, e foi mesmo, né? Ah, e aí aqui, nas despesas operacionais, bom, elas cresceram ao passo no mesmo passo que a receita cresceu em relação ao trimestre. Então veio em 14%, mas em relação à receita líquida, ela continua no mesmo limiar, então eu acho que é bem tranquilo isso daqui. A receita aumenta, a despesa operacional também acaba aumentando, acho que é muito natural isso daqui. E aí teve até, na verdade, uma queda aqui, né, de 0,1 em relação ao segundo trimestre, mas em relação à receita líquida também teve uma quedinha, mas eu acho que é natural manter esse limiar aqui, tá? Se conseguir mexer nisso aqui para baixo, depois de um tempo, aí a empresa começa a ir para outro patamar, né? No que tange a lucro líquido, né? Mas imagino que é um papo pro futuro. Aqui no semestre também é avanço, né? Avanço no sentido de diminuição, né? Aqui o EBITDA, né? O EBITDA também, o EBITDA teve um crescimento absurdo, né? 24%. É, excluindo os efeitos extraordinários aqui, ele veio com uma margem EBITDA de 8%, uma margem para esse tipo de negócio boa, né? E aqui, mesma coisa no semestre, com um avanço na margem e no número, né? O lucro líquido avançou apenas 6%, e aí nós já vamos entender o porquê que o lucro líquido teve esse avanço tímido, né? Aqui a alíquota efetiva, né? Ela variou muito, né? Agora ela está em 8%, mas já teve 18% aqui. E aí isso afeta um pouco a margem também, mas a margem continua aqui naquele limiar de 4%, 4,5%, né? Mas a margem diminuiu bastante, a gente já vai descobrir por quê, tá? Mas, olha, a gente consegue entender que o semestre ele teve um avanço positivo de 17%, avança até na margem de 1%, né? Apesar da alíquota ter crescido, mas isso aqui demonstra que o segundo trimestre da companhia não veio tão bem quanto a gente esperaria, né? Bom, olhando para o ciclo de caixa, né? Eles mostram aqui o ciclo de caixa nos recebíveis, nos fornecedores, no estoque. Então, eles têm aqui um estoque aqui é, é, positivo, o fornecedor também, o ciclo de caixa está em menos 2 dias, né? Caiu, né? Mas nada demais assim, a companhia segue com um bom comportamento aqui no caixa dela. E aqui o desempenho de caixa dela, né? Então, ela teve aqui gerou 375 milhões de caixa, só que ela tem um capital de giro para honrar e ela tem uma dívida líquida que ela adquiriu em junho de 25, né? Também o CAPEX, né? E a dívida está em quase 1,1 bilhão, né? Aqui a evolução da dívida, né? Então, assim, a dívida está muito tranquila em relação ao EBITDA, não chega nem a uma vez o EBITDA, então é tranquilo demais esse índice aqui, né? Aqui o aumento, né? Devido às expansões, né? Aqui o CAPEX, né? Então, eles até distinguem o que eles estão investindo, então as novas lojas com um pouco de retração, eles estão investindo um pouco menos nesse trimestre, né? Terrenos a mesma coisa, aqui só em infraestrutura que eles estão aumentando um pouco, né? Mas no mais, assim, o CAPEX está bem tranquilo também. Q&A, e aí passam para finalização. Bom, ok, então o que a gente vai fazer? Vamos abrir agora,
Eu não sei como é que eu faço, acho que é aqui. Vamos abrir agora o release de resultados. O release deles é bem completo, tá? Vocês conseguem visualizar bem aqui o release junto comigo. Ah, e aqui nós estamos interessados em ver bastante as tabelas, né? E algumas explicações que eles vão dando, tá? É interessante porque eles abrem também alguns resultados. Então aqui o resultado geralzão, né? Aqui acho que é importante destacar, acho que tá bem pequeno ainda, né? Vamos aumentar mais para deixar bem no... Isso. Bom, aqui o Same Store Sales avançou muito, né? Isso aqui é muito positivo, né? É, 1,3 pontos percentuais acima, né? O lucro bruto também teve um grande avanço. E aí a gente vai já descobrir por que o lucro líquido avançou tão pouco, né? Ok. Aqui as lojas inauguradas, né? Então eles mostram aí o que eles estão abrindo, né? Eles abrem muitos Mix Mateus, né? Eu não sei o que é um mix de forma... mas eu imagino que ele vende tanto no atacado quanto pro varejo, né? Eu acredito que seja assim. Então, aqui ó, 8% na área de vendas. Então assim, não é... ela não traz um acréscimo de venda de forma instantânea, né? Demora um pouquinho. Aqui, as lojas por frente, né? Então, ela tem bastante atacarejo, né? Investe bastante em atacarejo. Tem algumas em varejo também. E tem outras no eletro. Mas, é super tranquilo isso daqui. Aqui, aqui é importante, ó. Aqui é outra coisa que eu tava querendo mostrar pra vocês. Por isso que eu abri o release. Bom, aqui eles mostram o desempenho ou o destaque da receita bruta. Não chega a mostrar o lucro, tá? Mas chega a mostrar só a receita dos segmentos, né? Então vocês conseguem ver que o atacarejo é onde eles têm mais receita bruta gerada, né? E onde teve um avanço até muito bom, né? O Same Stores também veio muito bom, o Same Store Sales, o número de lojas cresceu, né? Teve 4 inaugurações no trimestre. Então, isso daqui demonstra a força que ela tem no atacarejo, né? O atacarejo é o forte do Grupo Mateus. Em segundo lugar vem o varejo. Então, o varejo teve um crescimento aqui mais modesto e é normal, tá? O atacarejo tá assim, um crescimento um pouco mais modesto, mas também teve abertura de lojas aqui, né? No ano, né? Tem 80 lojas em relação ao segundo trimestre do ano passado. Eles fizeram aberturas no período, né? E aqui o eletro, né? O eletro, ele é muito irrelevante para a companhia. Talvez eles até diluam isso daqui, tá? Não sei como é que eles vão fazer, mas assim, teve 12% de queda na receita. O Same Store Sales nem foi pro espaço, né? E eles fecharam aí algumas lojas nesse período todo. Fizeram 10 fechamentos e inauguraram uma, né? Mas assim, é uma frente que não é tão relevante, né? E eles têm o atacado, que é o B2B. São lojas que são apenas para business, né? Então, teve aqui um avanço muito expressivo na receita, né? 30%. E eles têm bastante representante comercial agora também, né? Então, isso aqui também justifica um pouco o aumento nas despesas gerais e administrativas, né? Eles também cresceram muito a presença em zonas municipais atendidas, né? E, assim, fonte de receita absurda aqui, né? Então, ok. Aí eles explicam um pouquinho, né? Eles explicam um pouquinho de tudo, né? Então, isso aqui é interessante pra caramba. Nossa, isso aqui tá... Meu mouse tá... aqui no atacarejo eles explicam o que tá acontecendo, né? Bom, eles até explicam que... aqui eles estão explicando que a receita só não cresceu mais porque tem frente de eletro nessas lojas também. E considerando esse setor, o Same Store Sales foi ainda maior, né? Aqui no varejo eles justificam porque tá indo tão mal assim, né? Não, aqui é no varejo, né? O varejo tá indo bem, né?
Mas, assim, tranquilo, né? O varejo, avanço natural no varejo. E aqui no eletro, né? Eles falam que o cenário macro e escassez na oferta de crédito para consumidores está afetando e pressionando as vendas. E é verdade, né? Ainda mais que são lojas que eu entendi, são lojas que estão mais no interior, elas acabam sofrendo um pouco mais na geração de receita. E aí pode afetar um pouquinho o número delas, né? Então, mas assim, deve gerar 1 bilhão no ano, né? Isso para a companhia já é um pouco irrelevante, mas são fontes diferentes de receita, né? Importante salientar isso. Aqui, ah, aqui, ó, a maturação, tá vendo? Teve uma maturação dos 6 centros de distribuição. Então, o que eu imagino que eles fazem? Esse centro de distribuição acaba atendendo as lojas que eles têm, mas eles também vendem para comerciantes, para business, né? E aí esse número avançou bastante, muito por causa dessas maturações que eles tiveram nesse centro de distribuição. E aí teve muitas, e ampliação da cobertura para 69 zonas municipais, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. E eles vêm com o lucro bruto, né? O lucro bruto avançou muito, foi muito bom, né? Aqui eles estão falando que a expansão do lucro bruto é resultado de maturação de lojas, né, que estão abertas há mais de 13 meses. Então eles olham muito para esse número, né? Eu imagino que esse é o critério de decisão para fechar ou não uma loja, né? Pô, a loja está aberta há mais de 13 meses e ela não está dando resultado, então a gente já pode partir para a próxima, né? Aqui as despesas operacionais, elas cresceram no, no patamar, né? Que eles até explicam aqui um pouco, né? Não lembro de muita coisa que eles tinham explicado aqui. Aí teve o dissídio, né? Ajuste salarial. Acho que isso aqui é natural, né? Toda empresa vai ter isso. Bom, aqui é o EBITDA, né? Então, o EBITDA teve um forte avanço, né? Mas o lucro líquido não avançou tanto assim. Já vamos descobrir por quê, já estamos chegando, tá? É, aqui eles falam da regional Nordeste, beleza. E aqui tá a grande explicação do porquê o lucro líquido veio desse jeito, tá? Aumento de despesa financeira. Tanto despesa financeira quanto despesa financeira de arrendamento. Então, esse crescimento nesse número atrapalhou o lucro líquido do trimestre. Crescimento de 65% na despesa financeira, no resultado, né? Negativo. E aí eles até falam aqui um pouquinho do que aconteceu, né? Eles tiveram aqui uma aplicação menor do caixa, né? E por aí vai. E eles explicam exatamente isso no lucro líquido, né? Ele, antes do IR, estava avançando até 15%, né? E aí teve uma questão aqui do lucro, do lucro ter ido um pouco pro ralo nesse quesito, porque teve aqui um imposto de renda grande aferido no trimestre, né? Na verdade, o imposto de renda aqui foi 33 milhões contra 3 milhões no trimestre, né? Então teve um efeito não recorrente aqui do trimestre. E eles explicam justamente isso aqui no texto, né? No texto eles explicam que teve essa questão do IR, né? Que teve aqui um prejuízo fiscal, né? Por aí vai. E aí teve a questão do resultado financeiro também que contribuiu pro aumento do lucro líquido. Pro aumento não, pro aumento, né, modesto do lucro líquido. E aí eles até falam um pouquinho da estratégia deles, né? Por isso que eles é uma empresa que não costuma distribuir dividendos. Olhando aqui para a tabela, você consegue ver isso. Ó. Quase não distribui dividendo mesmo. Mas eles passaram a distribuir nesse ano, nesse ano e no ano passado, juros sobre capital próprio, porque isso beneficia a linha aqui do IR, né? E compensa aqui o prejuízo fiscal. Então, eles explicam isso, que eles têm esse plano de
é, esse plano de. Esse plano, né? Esse plano de compensar que. Eles até falam que se excluísse esse efeito, o crescimento em relação ao segundo trimestre do lucro líquido seria de 15%. Então, tá aqui um pouco a explicação, né, do porquê que o lucro líquido não veio tão bom nesse trimestre quanto nos outros, né. Aqui o fluxo de caixa, nós já vimos isso lá na apresentação, beleza, né. Aqui a evolução da dívida. A empresa que tem uma dívida de 2 bilhões, mas tem 1 bilhão em caixa, né. Então, a dívida líquida fica em 1 bilhão e 100, como a gente já viu lá na apresentação. Aqui os investimentos, né, já vimos isso também, beleza. E aqui já vemos anexos. Então, esse é o resultado de Grupo Mateus. Bom, um resultado que me agrada, tá? A gente tem pouco histórico aqui ainda, mas é um resultado que me agrada muito. O plano de expansão segue acontecendo a todo vapor por todo o Nordeste. É, é um resultado louvável, tá? E nós vamos dar aqui a nossa nota. Bom, eu vou dar a nota 4 por causa do histórico, tá? Coisa boa, sim, mas eu precisava de mais histórico para consolidar aqui minha nota como um todo. Mas é uma empresa que está no novo mercado, empresa que tem um bom free float. Um bom free float não é, mas tem 15% aqui. Empresa que tem feito recompra de ações, pelo que parece, né? Então, beleza, né? E aí nós vamos para o nosso clássico comentário. Daqui a pouco a gente volta para fechar esse vídeo. Bom, então vamos para o nosso clássico resumo. Bom, receita com avanço, destaque para B2B e atacarejo, tiveram fortes avanços no trimestre. Despesas gerais e administrativas eles cresceram no mesmo passo, né? Até destaquei aqui que se a empresa um dia no futuro conseguir administrar melhor essas despesas administrativas, como a Raia está fazendo, né? A Raia faz muito bem isso, de tentar baixar as despesas gerais administrativas, ela vai ter um bom avanço lá no lucro líquido. Mas é natural, tá? Essa linha crescer com o avanço que ela tem tido por vários estados do Nordeste. São operações que são talvez completamente novas para a companhia e ela precisa gastar um pouquinho mais com uma despesa geral. Avanço forte aí do lucro bruto com respeito à margem também e boa geração de caixa operacional EBITDA no trimestre, então natural. O lucro ele não veio tão bom, mas nós já vimos por quê. Teve um resultado financeiro que pesou um pouco no resultado, além do efeito no recorrente com respeito ao trimestre do ano passado referente ao IR, né? E se não fosse isso, teria avançado 15,7%. Então dá para entender o cenário de retração do lucro líquido da companhia. Um ponto negativo foi a retração na frente de eletrodomésticos, né? Mas é natural com o cenário macroeconômico que a gente tem enfrentado no país, com escassez de crédito, né? Taxa de juros altíssimas. Então, por exemplo, se a galera vai comprar no prazo, você precisa taxar esse cara. Você não sabe se esse cara vai conseguir te pagar. Então, eles mesmos justificaram essa queda de receita. Teve um fechamento de 10 lojas nesse ramo. Bom, houve maturação de lojas, same store sales aumentando no geral, aumento de market share, abertura de lojas acontecendo por muitos estados, né? Ela tem feito e aumentado a sua presença e hegemonia no Nordeste brasileiro. Muito bom. Então, resumo da ópera mesmo que o resultado, o lucro não tenha vindo assim tão expressivo em relação ao segundo trimestre, apesar do avanço, a gente tem que comemorar o avanço, né? A empresa mostrou aqui crescimento em todos os indicadores, lucro bruto, avanço na receita, o avanço no mesmo patamar da despesa geral administrativa, avanço no market share, abertura de lojas, ciclo de caixa bom, endividamento que continua no nível estável, né? Eu fiquei impressionado aí com a gestão da companhia, tá? Uma companhia que tem uma apresentação muito boa, um release de resultados muito interessante e com muita explicação do que eles enxergam que aconteceu nesse período, né? Não precisa ficar interpretando demais o resultado,
né? Claro, você precisa ter essa visão também, mas, né, achei muito interessante, tá? Então, esse é o vídeo de Grupo Mateus. Ficamos por aqui em mais um vídeo de apresentação institucional. E me conta aí, você gostou de Grupo Mateus assim como eu gostei? Eu achei interessante, tá? Ah, e olhando aqui voltando aqui, ó, eu não sei se eu fiz essa análise aqui, tá? Mas eu acredito que não. É, mas aqui dá pra ver a avaliação que eles tiveram eu fiz isso aqui sim. Acho que eu fiz isso aqui sim. Então tá beleza. Mas assim, pô, monstruoso que a empresa tem entregado nesses últimos anos, especialmente da pandemia pra cá, né, que conseguiu aumentar muito a sua receita, né? Assim, de ano para ano aumenta muito, né? 37%, 23%, 20% e agora já está em 6,5%. Então, assim, a empresa está conseguindo acrescentar receita de forma propriamente dita. A empresa está com um comportamento muito bom de expansão. Mas é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreve nesse canal. Dá um like para curtir o nosso trabalho. Para ajudar o nosso trabalho, alavancar o nosso trabalho e fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para outros investidores. Então manda esse vídeo para aquelas pessoas que você sabem que, eu não sou muito fã de Grupo Mateus, para eles enxergarem um pouco sobre o grupo. E tamo junto. Muito obrigado e até o próximo vídeo de análise de ações neste canal. É nóis e até mais.